1988. O ar úmido de São Paulo grudava na pele de João Pedro, um jovem de 23 anos, enquanto ele se aproximava da imponente Mansão dos Mortos, localizada no alto de uma colina íngreme, próxima a um cemitério quase esquecido. João Pedro não era nenhum aventureiro em busca de emoções fortes, muito menos um caçador de fantasmas. Era um cartógrafo contratado pela prefeitura para atualizar os mapas da região, um trabalho burocrático e tedioso que, no entanto, o obrigava a adentrar naquele lugar amaldiçoado. A mansão, com sua fachada deteriorada e janelas escuras como cavernas, era um marco cartográfico crucial. Mas sua história sinistra era tão conhecida quanto sua localização geográfica. Os moradores locais a evitavam, sussurravam lendas de rituais satânicos e de aparições espectral. E até mesmo a polícia evitava qualquer aproximação desnecessária. O mapa antigo, que João Pedro estava usando como referência, continha anotações enigmáticas, referindo-se à mansão como o local de encontro final, e advertências escritas à mão, quase ilegíveis pelo tempo que o deixavam apreensivo. Sua função, naquele momento, era simplesmente fazer seu trabalho. Contudo, o peso da responsabilidade e a atmosfera carregada do local pesavam sobre seus ombros jovens. Ele precisava concluir a tarefa e sair dali antes do anoitecer. O vento uivava entre as árvores retorcidas que circundavam a mansão, criando um som fantasmagórico que ecoava pelo vale silencioso. A vegetação densa e escura parecia querer engolir a construção, como se tentasse esconder sua sinistra história. As folhas secas, arrastadas pelo vento, criavam um ruído incessante sob seus pés, lembrando-o do incessante tic-tac de um relógio prestes a apontar para a meia-noite. A própria pedra da mansão parecia absorver a luz do dia, projetando sombras longas e distorcidas que dançavam em sincronia com o vento. O ar estava pesado, carregado de um cheiro amadeirado, misturado com a umidade da terra e um odor metálico, nauseabundo, que lhe causava uma sensação de mal-estar. João Pedro sentia um frio que penetrava seus ossos, um frio que nenhuma jaqueta ou casaco poderia combater. Não era o frio do clima, mas sim um frio que emanava da própria mansão, uma aura sinistra que o envolvia como um manto gélido. Ele sentia-se observado, vigiado por olhos invisíveis que se espreitavam das sombras. O coração de João Pedro batia forte contra o peito. O conflito interno era evidente. A necessidade de concluir a tarefa lutava contra o medo irracional que o dominava. Ele era um homem pragmático, habituado à lógica e à razão, mas a atmosfera da mansão desafiava sua racionalidade. A cada passo hesitante em direção à imponente porta de madeira, envelhecida e quase apodrecida, uma avalanche de sensações o atingia. O medo de enfrentar o desconhecido, a preocupação com a sua própria segurança e o peso da responsabilidade profissional que o obrigava a ultrapassar aquela porta e mergulhar nas profundezas daquele lugar assombrado. Ele respirou fundo, tentando acalmar seus nervos, e aproximou-se da entrada principal. A porta, presa por uma pesada tranca enferrujada, estava entreaberta, revelando um interior escuro e misterioso. Um arrepio percorreu sua espinha ao notar que a porta não tinha sido forçada. Alguém a havia deixado entreaberta. Ou talvez algo. Hesitante, João Pedro empurrou a porta e adentrou a mansão. A escuridão era total, interrompida apenas pelo tênue brilho de sua lanterna, que projetava um círculo limitado de luz sobre paredes em ruínas, móveis empoeirados e teias de aranha gigantescas que pendiam do teto como fantasmas. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo crepitar da lanterna. O cheiro amadeirado era ainda mais intenso aqui dentro, acompanhado de um forte aroma de mofo e terra úmida.
Enquanto se movimentava pela mansão, João Pedro notava detalhes perturbadores. As paredes estavam cobertas de grafites antigos e quase ilegíveis, alguns com símbolos que ele não conseguia decifrar. Móveis antigos, cobertos por uma espessa camada de poeira, estavam espalhados pelos cômodos, como lembranças de uma vida que havia desaparecido há muito tempo. Em uma das salas, ele encontrou um jogo de jantar antigo, completo, com talheres e louça elegante, sobre uma mesa de madeira escura e polida. A cena parecia tão perfeita e inusitada que pareceu ter sido preparada ali, especialmente para ele. Foi nesse momento que sentiu um peso estranho no ar, um sentimento de estar sendo observado mais intensamente do que antes. Uma sensação de pavor o atingiu, a presença sinistra tornando-se mais palpável, mais real. Ele prosseguiu sua exploração, registrando os detalhes em seu bloco de notas. Cada cômodo visitado aumentava o seu desconforto. Havia um quarto com uma cama desfeita, como se alguém tivesse dormido ali recentemente. Vestígios de um passado recente que contradizia o estado de ruína do restante da mansão. No entanto, nenhuma alma viva pareceu estar presente. Num dos corredores, ele encontrou uma porta trancada. Curioso, João Pedro tentou abri-la, mas estava firmemente fechada. Ao tentar empurrá-la com mais força, ele ouviu um ruído vindo do fundo da mansão, um som metálico arrastado que parecia ecoar de um porão. O medo se apoderou dele, um medo profundo e avassalador. Ele se sentiu pequeno, insignificante, perante a imensidão do mistério que o cercava. Aquele som era diferente de qualquer coisa que ele já tivesse ouvido. Com o coração batendo forte no peito, ele decidiu seguir o som, seguindo um corredor estreito e escuro. O som metálico arrastado ficou mais forte à medida que ele se aproximava, misturando-se a sussurros indistintos que pareciam vir de todas as partes. Ele chegou a uma porta de madeira maciça, sem maçaneta nem fechadura aparente, apenas uma ranhura estreita que parecia uma fresta. Ao se aproximar, ele percebeu que havia uma pequena corrente de ar frio que saía da fresta. Com receio, ele enfiou a lanterna na ranhura e iluminou o interior. A cena que viu o deixou sem fôlego. Era um grande salão subterrâneo, iluminado por tochas acesas que projetavam sombras dançantes nas paredes. No centro do salão, uma enorme mesa de madeira estava coberta por um farto banquete. Comida, vinho, frutas e doces. Ao redor da mesa, 12 figuras encapuzadas estavam sentadas, completamente imóveis. O ar estava carregado de um cheiro nauseante e fétido, um odor que lhe encheu os pulmões e causou-lhe uma intensa tontura. Era o local do último banquete, uma cena de uma última ceia macabra. Um dos encapuzados virou a cabeça lentamente, revelando um rosto esquelético com olhos vazios. A figura fez um gesto silencioso e João Pedro sentiu uma força invisível o puxando para dentro do salão. Ele tentou resistir, mas era como tentar lutar contra a maré. Um sentimento estranho, uma mistura de pavor e fascínio, o dominou. A última coisa que ele viu antes de perder a consciência foi um sorriso sardônico na face do esqueleto, um sorriso que parecia se estender até o infinito. Ele não se lembrava de como chegou ao pé da colina, em frente à mansão. Tudo o que lembrava era uma sensação horrível e nauseante. Ele nunca mais voltou à mansão dos mortos. O trabalho cartográfico ficou incompleto. A mansão continuou sendo um ponto negro no mapa da cidade, um lugar onde a realidade e a superstição se misturavam em um turbilhão misterioso. A história da última ceia na mansão dos mortos tornou-se uma lenda urbana contada em sussurros pelos moradores de São Paulo. Um lembrete sinistro de um lugar onde os vivos e os mortos se encontram em uma dança macabra. João Pedro, por sua vez, guardou em seu coração o horror e o mistério daquela noite terrível, uma experiência que o marcaria para sempre.
A imagem dos 12 encapuzados, a mesa farta e o sorriso macabro do esqueleto seriam lembranças inesquecíveis e perturbadoras. Lembranças que o assombravam até hoje, décadas depois. A cada aniversário daquela data, as lembranças se tornam ainda mais vivas, mais pesadas, e a sensação horrível de estar sendo observado o mantém inquieto e inquieto. A mansão dos mortos continua de pé, um monumento ao medo e ao mistério, guardando seus segredos e seus fantasmas para sempre.